O Brasil registrou quase 4 milhões de novos empreendimentos formalizados como micro e pequenas empresas em 2021, de acordo com dados do Sebrae. Acompanhe essas informações na reportagem de Camila Yunes. Ter o próprio negócio ocupa o 3º lugar no ranking de sonhos dos brasileiros e muitos têm tentado empreender nos últimos anos. A pandemia foi o fator propulsor. Boa parte das pessoas que encararam um novo negócio o fizeram por necessidade. No entanto, segundo o Sebrae, esse cenário já apresenta mudanças. Em 2021, houve uma queda no chamado empreendedorismo de necessidade, dando espaço para o empreendedorismo de oportunidade. Atualmente, o Brasil ocupa o 7º lugar na lista de países empreendedores estabelecidos, que são os negócios com mais de 3 anos e meio. E diante das mudanças sociais, alta na inflação e crise econômica, a chegada de um ano eleitoral pode assustar pessoas que queiram empreender. Justamente pela incerteza de quem será o governante no próximo ano e quais políticas irá adotar. No entanto, especialistas avaliam que o cenário atual não é impeditivo para empreender. O diretor do Sebrae, Marco Vignoli, ressalta que o empreendedor terá desafios diferentes. Evidente que as incertezas, colocam o empreendedor ainda com um desafio maior em um ano eleitoral. Mas a gente tem acompanhado as pesquisas globais em torno do tema. Essas mudanças no cenário político não excluem a possibilidade de empreender, pelo contrário, também são uma janela de oportunidade. Marco Vignoli destaca ainda que os novos formatos de negócios como o e-commerce fomentaram o empreendedorismo no Brasil. Ô Mota, vem conversar com a gente aqui. Em meio à pandemia, tantas crises, a crise econômica também, mesmo assim, muitas pessoas querendo empreender e retomar a economia. Esse é o cenário que a gente observa. Exato. O grande impacto que foi causado pela pandemia foi aquela história do fecha tudo, fica em casa, e que aquilo afetou uma grande quantidade de brasileiros que são empreendedores. Eles saem de casa todo dia e dependem daquele faturamento daquele dia para fazer as compras no final do dia, para se sustentar, né? O brasileiro tem uma veia empreendedora. Eu acho que nos últimos anos isso tem aumentado porque tem se difundido cada vez mais no Brasil essa filosofia do empreendimento. Eu me lembro de um Brasil onde a ambição da maioria das pessoas era fazer concurso público e conseguir um emprego no governo do estado, na prefeitura, no governo federal. De uns anos para cá isso tem mudado, tem surgido uma onda, uma consciência da importância do empreendedorismo, da oportunidade que o empreendedorismo oferece para as pessoas, para que elas atinjam a sua independência. Eu acho que é isso que a gente está vendo cada vez mais no Brasil, as pessoas buscando a sua independência. Ô Mota, e essa semana uma notícia importante, uma notícia boa para a população, os números do CAGED, Novos empregos com carteira assinada foram gerados em todos os setores e o que chama a atenção, o setor que mais aquece a economia é o setor de serviços. Foi bastante comemorado pelos economistas, é um fôlego que ganha, pelo 3º mês consecutivo, novos empregos de carteira assinada. Maicon, parece até um milagre, Quando a gente olha para um pouco mais de um ano e meio atrás, no meio da pandemia, com tudo fechado, as pessoas que moram em grandes metrópoles, como eu moro no Rio de Janeiro, e você ficava até assustado, porque tinha dias que você saía de casa, parecia uma cidade fantasma, todas as lojas fechadas, todos os restaurantes fechados, e isso agora o Brasil conseguiu dar uma volta por cima. É muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que está refletido nos números e comemore, porque muitas vezes a gente vive uma sucessão de notícias tristes, complicadas, e as pessoas ficam angustiadas, mas as notícias são muito boas. O Brasil teve uma redução de desemprego recorde, Nós passamos, há pouco tempo, o Brasil tinha 14% da população desempregada, esse número agora está em menos de 10%. Mais ou menos 5 milhões de pessoas encontraram emprego
Não só isso, mas o crescimento do PIB, agora o próprio FMI revisou o crescimento para 1,7%, e há quem diga que vai superar 2, chegando até 2,5%. Isso, Michael, no momento em que os Estados Unidos acham que estão entrando numa recessão e no momento em que a Europa está ali preocupada como é que ela vai aquecer as casas no próximo inverno por causa do conflito da Ucrânia e da interrupção de fornecimento do gás russo. Então, o Brasil é, neste momento, uma ilha de prosperidade e os brasileiros que saem de casa todo dia para trabalhar têm que sentir orgulho disso. Mota, e falando, nesse avanço de boas notícias, digamos assim, os impostos também reduzindo, inclusive do preço do combustível, o Brasil retomando, progredindo, como você acabou de dizer. É um ciclo virtuoso, Elisângela, porque as pessoas pagando menos impostos, as pessoas tendo mais emprego, elas vão consumir mais, esse consumo vai movimentar a economia, isso também vai gerar mais poupança, que gera investimento. Então, isso tudo é um ciclo virtuoso. E o mais importante disso tudo é que isso acontece no Brasil no momento em que o resto do mundo está entrando numa crise. Quem sabe, finalmente, a gente não vê realizada aquela profecia que a gente sempre ouvia, que o Brasil é o país do futuro. Quem sabe agora o futuro não chegou.